o nosso programa SOS Animal, numa quarta-feira que está começando a chover em nossa cidade. Antes de eu falar dessa figura ilustre que eu estou recebendo no nosso programa, eu quero comentar sobre um assunto que está causando muita tristeza em nossa cidade, em Taubaté. Eu fui chamado semana passada para verificar denúncias que gatos felinos estão sendo envenenados na área central de nossa cidade. Realmente, cheguei ao local na sexta-feira passada e constatei o envenenamento de um gato. Cheguei ao local na sexta-feira passada e constatei o envenenamento de um gato, levei para a autópsia, no qual foi constatado o famigerado chumbinho. Eu quero deixar bem claro que esse tipo de material ele é proibido por lei federal. Quem compra e quem vende está cometendo um crime passível de processo criminal. É lamentável que isso aconteça na cidade de Taubaté. Ontem, nós tivemos mais um caso na região central, perto da Praça Santa Terezinha. Eu não posso divulgar ainda, amigos, quem é o mandante e quem está fazendo esse tipo de crime, que é um crime previsto por lei, artigo 32 da Lei 9.605/98. É triste um animal morrer por esse tipo de envenenamento, no qual eu tenho certeza que o meu ilustre convidado vai, com a sua experiência profissional, ele vai dar mais detalhes técnicos, que eu não tenho conhecimento. Mas eu quero dizer, amigos, que o brasileiro tem que parar com essa cultura que gato tem que ser criado livre. Não, o gato tem que ser criado indoor, dentro da sua residência, local telado, para não sair na rua. Por quê? Infelizmente, o brasileiro, ou o gato morre envenenado, ou ele morre atropelado. Então, povo de Taubaté, povo da região, amigos internautas, parem com essa cultura de que gato tem que sair na rua, gato tem que viver livre. Vai viver livre, sim, dentro da sua residência, dentro do seu apartamento. E vamos evitar muitas maldades como essa que está acontecendo na cidade de Taubaté. O criminoso não vai ficar impune. O boletim de ocorrência já foi feito. Eu tenho vontade de jogar o nome no ventilador agora, mas infelizmente ainda não posso. Mas tenha certeza, criminoso, que quando a população de Taubaté região souber quem está cometendo, quem é o verdadeiro mandante e o criminoso que está colocando esse tipo de material para envenenar os gatos, vai ficar horrorizada. Desculpem, mas é lamentável, Taubaté. Vamos agora para a parte alegre. Hoje estou recebendo o médico veterinário, Dr. Fernando Marques, sócio proprietário da UPA, Clínica Veterinária. Eu quero agradecer muito ao doutor pelo ter aceito o meu convite de participar desse programa. Eu gostaria de deixá-lo à vontade, do senhor falar da sua vida profissional, se quiser falar da sua vida pessoal, pode, mas vamos detalhar mais a vida profissional. Legal. O senhor é de uma simpatia imensa. Eu agradeço muito pelo convite. Boa tarde, doutor. Obrigado. Boa tarde, ouvintes. Já quase boa noite, né? No final da tarde aí. Prazer estar aqui falando para todos vocês. Eu espero realmente que eu possa agregar algum valor hoje nesse tempo que vocês estão nos dando aqui de audiência. É muito bom que a gente esteja juntos aqui para falar de um tema que é tão relevante, né? Nós vamos falar um pouco, principalmente, eu acho, falar sobre a questão que a gente vai levantar dos gatos, né? De envenenamento. Isso é uma coisa muito triste, principalmente porque quando a gente não consegue prestar um socorro a tempo, esse animal acaba agonizando e existe um sofrimento real envolvido nisso, tá? Não sei se quem já teve oportunidade de passar por essa experiência, que é uma experiência traumática e triste, sabe que um dos principais sintomas e dos problemas principais disso são as lesões de mucosa que acontecem, né? Sim, geralmente esse veneno ele é encontrado em raticidas, né? São carbamatos e parte deles são organofosforados. Isso é uma classificação bem técnica para quem olhar lá. Comprou no mercado aquele raticida, olha lá no verso dele. Se tem carbamato, se tem organofosforado, acho que isso é legal. Isso é uma dica que é aplicável. Justamente. É bom falar com um profissional, nós não temos conhecimento. Nós chamamos esse material de chumbinho. Que como eu falei no início, é proibido a venda. É lei federal. É ilegal. Então, o doutor Fernando vai estar dando essa explicação coerente para a população ficar sabendo como o animal sofre com esse tipo de envenenamento.
Lamentável. Sim. É bom que as pessoas saibam exatamente por quê. Muitas vezes existe a má intenção no uso, claro que existe, e isso é o que a gente vai ser rígido e rigoroso para poder punir as pessoas responsáveis quando isso é feito realmente com o intuito de matar os gatos, né? Eu reitero e reforço a posição do Afonso sobre a criação de felinos, tá? Tanto cães quanto gatos, se a gente remeter alguns anos atrás, né? Talvez na época dos meus pais, na época dos meus avós, principalmente, existia uma cultura diferente. Né? As cidades não eram tão grandes como eram hoje, a gente não tinha os problemas relacionados ao ambiente urbano que existem hoje nas grandes cidades. Taubaté já não é uma cidade tão pequena mais. Né? E os felinos, realmente, a gente também tem que, não que se justifique, eu acho que nada justifica uma covardia, porque isso é uma covardia. Tá? Não justifica a covardia, mas o felino também pode causar transtornos numa vizinhança. A gente tem que considerar isso, né? Um felino macho, por exemplo, solto numa noite, se ele tem uma casa vazia ao lado da sua casa, por exemplo, esses felinos estão utilizando esse ambiente para se reproduzir. É um barulho insuportável, parece que é uma criança chorando a noite inteira quando eles cruzam. Né? Justamente. Não justifica, lógico, a covardia, mas pessoas e tutores responsáveis, pessoas que têm carinho por seus animais, tentem também pensar que a gente tem que viver harmonicamente em sociedade. E se a gente quer ter os nossos animais, é importantíssimo que a gente tenha um compromisso e responsabilidade sobre a vida deles. E isso também passa por mantê-los sob nossa tutela no conforto e segurança dos nossos lares. Doutor, eu gostaria de saber, o senhor como profissional, excelente profissional que é, obrigado. Esse tipo de veneno, quanto tempo um animal vem a óbito se não for socorro? Se tiver socorro, né? Ótimo, isso é uma ótima pergunta. É uma dúvida que deve ser uma dúvida da grande parte de pessoas. Justamente. Né? Isso está relacionado, Afonso, principalmente à quantidade que o animal ingeriu. Tá? A gente tem que, vamos pensar num medicamento que você toma por via oral, é muito fácil fazer essa relação. Você está com uma dor de cabeça, e aí você vai lá e vai tomar seu analgésico que você já conhece e vai tomar. Se você já vai conhecer que depois de 30 minutos, você já vai começar a ter um alívio disso. Que tempo é esse? É o tempo de você ingerir esse medicamento se desfazer dentro do seu estômago e começar a ser absorvido pela mucosa do seu intestino. Então, vamos lá. A partir do momento que o felino ingere esse conteúdo, 30, 40 minutos depois ele começa a apresentar os sintomas. Às vezes até antes, tá? Isso é um tempo médio de absorção. Felino é um animal muito sensível, então esse tempo pode variar, mas vamos considerar, para a gente fazer uma referência, 20 a 30 minutos depois de comer, ele vai começar a ter os sintomas. Os sintomas vão ser mais ou menos intensos, isso relacionado ao volume que ele tomou. A gente faz um cálculo simples, é a quantidade de veneno dividido pelo peso do animal. Então a gente vai ter uma concentração, tomou X miligramas por quilo de peso. Quanto maior a dose, mais intensos serão os sintomas. E quais são os sintomas? Posso continuar? Lógico, doutor. Sintomas. Observem sempre, em qualquer tipo de envenenamento, o primeiro sintoma geralmente é gástrico. É o primeiro lugar onde esse veneno vai passar. A primeira passagem dele é esôfago e aí chega no estômago. Chega no estômago, começa a lesionar a mucosa do estômago, a mucosa gástrica. Então, geralmente, o primeiro sintoma que esse paciente vai apresentar é vômito. Tá? Tenta vomitar aquele conteúdo para se libertar daquilo também. Uma pergunta que acho que a população gostaria de fazer ao senhor primeiro lugar, pessoal, correr para o veterinário. Essas coisas caseiras não resolvem. Sem dúvida. Eu vejo muito em rede social, no dia a dia, falando de carvão, que tem que dar carvão. Perfeito, que legal. O que o senhor pensa e pode orientar a população a respeito disso? Olha, vamos Mas lá. Procurar o veterinário, caso ocorra o seu animal. Eu vou dar toda uma recomendação aqui para vocês, porque a gente também... É o que eu sempre falo para os meus clientes, né? Talvez pareça uma expressão muito popular, mas a gente dança conforme a música. Justamente. A gente não pode... Exemplo, tá? Eu tenho um hábito pessoal meu, eu gosto muito de andar de bicicleta. E aqui na nossa região, graças a Deus, somos privilegiados por ter uma natureza exuberante aqui ao redor. Ainda, né? Ainda. Que tem muitos animais nativos ainda e a gente sempre vê. Por exemplo, se você está num lugar
que você está, no mínimo, a 1 hora de distância de um médico veterinário mais próximo de você. Presta atenção, meu povo. Tá? Isso é muito aplicável também. Eu acho que é muito relevante isso para as pessoas. Tá? O carvão é, sim, uma opção. Tá? E o carvão, assim, vamos entender o carvão. Mas, veja bem, é palativo, para levar a correr para o veterinário. Hein? Eu vou explicar exatamente o que o carvão pode fazer nesse caso. Tá? Quando você ingeriu, mesmo que o paciente tenha tido o vômito que é esperado algum tempo depois da intoxicação, ele não vai conseguir vomitar todo aquele conteúdo, até porque são partículas pequenas. Geralmente esse chumbinho vem em pó. Então, se ele tiver algum conteúdo alimentar no estômago, ele acaba vomitando o veneno junto, mas não tudo. Não tudo. Tá? O que se pode fazer, então, para essa parte que não conseguiu vomitar? Se você tiver carvão mesmo, carvão vegetal em casa, que seja, você deve triturar ele bastante, assim, triturar mesmo. Isso, gente, eu vou deixar bem claro para que não surjam depois críticas à minha... Isso é numa situação emergencial, extrema, estando longe de um centro veterinário. Por quê? O chumbinho, Afonso, apesar de ser altamente letal, né, se não socorrido, ele tem antídoto. Né? Você sabia que tinha antídoto? Não sabia, não. O chumbinho tem antídoto. Então, se você conseguir chegar em tempo hábil numa unidade veterinária e o médico conseguir realizar um diagnóstico preciso, rápido e tratar, a gente tem bom sucesso com o tratamento de chumbinho. Tá? A gente consegue reverter. É uma novidade, é uma boa, viu, pessoal? Uma boa novidade. É legal. Um esclarecimento que a população precisa saber. Mas eu sempre falo, quando acontecer isso em casa, não somente com gato, com o seu cão, infelizmente às vezes acontece, correr para o veterinário. Não vão em receita caseira, não vão... O único profissional que pode atender o seu animal é o médico veterinário, do qual o doutor está dando a explicação. Somente no extremo do socorro naquele momento. Isso, e levar o animal. Né? Até chegar. Isso é uma medida para você poder chegar. Eu tenho aqui carvão ativado, é um medicamento. Tá? Então, se você tiver ou quiser ter isso em casa, para qualquer tipo de intoxicação, é legal. Tá? Carvão ativado. Qual que é a função do carvão ativado? Se usa muito em aquários também. Por quê? O carvão ativado ele tem a capacidade de ser ultra absorvente. Então, o que tiver naquele meio ali, parte disso ele vai conseguir absorver. E depois acaba não sendo absorvido pela mucosa do intestino. Não lesiona a mucosa também, dessa forma. Tá? Então, é um paliativo, pode ser utilizado. O carvão vegetal triturado, apesar do carvão ativado ter uma característica diferente, ele não é o carvão vegetal, mas numa emergência, usem. Porque se tiver muito distante mesmo de um centro veterinário, pode salvar a vida do seu animal. Nós estamos com o internauta participando, pois não? Muito bem, doutor Fernando, boa tarde. Boa noite. Muito bem, boa noite agora, né? Como é o nome do nosso internauta que está online conosco? É isso aí, põe na tela, muito bem. É o Ricardo, o perfil coletivo, né? Ricardo Cláudio Ambrogi, ele escreveu: já passei por isso, meu pitbull morreu tendo várias crises convulsivas. Não deu tempo de socorrer. Temos que ter leis mais duras e a população denunciar quem vende chumbinho, doutor. Isso, muito bem, assim, concordo, eu acho que está bem, a visão do Ricardo está bem dentro do que a gente apoia também. Justamente, a população não pode pecar pela omissão. Denuncie realmente, se você souber de algum local, uma casa de ração que venda esse famigerado chumbinho, denuncie. Nós iremos ao local, vai ser feito um boletim de ocorrência, vai ser instaurado um inquérito criminal. Isto é um crime, é lei federal, está no Código Penal. Quem compra e quem vende o chumbinho está cometendo um crime. Parabéns pela pergunta, e o doutor pode explicar melhor. Infelizmente, seu pitbull não resistiu, mas Vamos lá, Ricardo, então. O que acontece? Agora eu vou falar um pouco, mantendo ainda esse mesmo tema, vamos falar agora uma coisa que também é aplicável, tá? É importante, vocês que estão aí, tenham atenção sobre o que eu vou falar agora, tá? Como que eu vou identificar? Muitas vezes a gente não viu o animal comer. O animal, a gente voltou para casa, como foi o caso aí, né? O Afonso não teve a oportunidade de ver esse animal comendo chumbinho, ou às vezes isso acontece mesmo nas nossas casas. Eu já tive relatos de atendimento da pessoa colocou, tinha problema com roedores,
colocou na própria casa e o cão achou. Então, assim, isso é um caso que a pessoa já sabe, já chega na clínica para você, doutor, meu animal comeu chumbinho. Ótimo, legal, já identificou, a gente já imediatamente já inicia o tratamento e, claro, espera que tenha um bom resultado, geralmente tem, tá? Como que você pode identificar? Primeiro, vamos entender o que esse chumbinho vai causar depois que ele entrou. O animalzinho comeu, falei, então a primeira passagem é a nível de estômago, geralmente provoca vômito no animal e já começa a degenerar, ou seja, destruir as mucosas do estômago. O estômago dos cães, né, é um estômago que tem uma mucosa. A parte bem de contato com o alimento é uma região mucosa, sensível, né? Por ser uma mucosa, é bem sensível. Esse veneno, ele chega nessa mucosa e destrói toda essa mucosa. Realmente causa o que a gente chama de úlcera na mucosa, tá? À medida que ele continua o trajeto dele a partir do estômago para os intestinos, ele também causa a destruição da mucosa. Então, uma observação assim, muito legal, e que isso pode mesmo ser um fator de identificação para o paciente que está intoxicado com chumbinho, é diarreia mucoide. O animal defeca, as fezes dele começa a defecar, e isso tem uma característica de gelatina com sangue mesmo, tá? Então é umas fezes gelatinosas, não é diarreia, é muito fácil de olhar, e essa é a pergunta que eu faço para os pacientes quando chegam, para os tutores no caso. Teve diarreia gelatinosa? Diarreia gelatinosa é um dos sintomas, além de fasciculações. O que são fasciculações? Contrações musculares involuntárias, às vezes na cabeça ou na face. O animal fica com um tiquezinho, também é fácil de identificar por aí. Pessoal, nós vamos para o primeiro intervalo do nosso programa SOS Animal, com esse papo agradável do Dr. Fernando, que está dando uma aula para nós, para a população a respeito do chumbinho. Nós voltaremos e vamos continuar com esse papo gostoso com o Dr. Fernando. Não saiam daí, agora tem mais. Olá, amigos. Estamos voltando para o nosso programa SOS Animal, com esse bate-papo agradável do Dr. Fernando, médico veterinário, sócio proprietário da UPA, Clínica Veterinária. E parece que nós já temos uma pergunta de um internauta pelo WhatsApp, né, amigo? É isso aí, o Afonso. Bom, vamos lá. Bárbara Amaral de Aparecida perguntou: minha cadela comeu chumbinho e sobreviveu. O animal pode ter algum problema anos após ter ingerido chumbinho? Doutor Fernando, é a pergunta. Nosso profissional. Legal. Seguinte, o animal que comeu chumbinho e foi atendido, recebeu o antídoto, ou mesmo que não tenha recebido. Vamos lembrar do que eu falei no primeiro bloco lá. Todos os sintomas vão estar relacionados ao volume corporal do cão versus a quantidade de veneno que ele ingeriu, tá? Então, mesmo que esse animalzinho, eu não sei, o ouvinte aqui não falou se ele foi atendido ou não por um médico veterinário, mas ele sobreviveu à agressão do chumbinho. Se isso foi sem ter sido atendido por um veterinário, provavelmente comeu uma quantidade pequena, tá? Esses animais que passam por isso e sobrevivem, geralmente não tem sequelas posteriores, tá? Se o animal não apresentou um problema até agora que possa ter sido relacionado ao episódio, é provável que isso não vá acontecer. Quando acontece, geralmente pode ocorrer lesão neurológica. Se o animal ingeriu uma quantidade muito grande, pode haver lesão neurológica. E aí pode ficar uma sequela decorrente disso. Mas se não teve até agora, pode ficar tranquilo. Provavelmente por isso, por conta desse episódio, ele não vai ter qualquer problema. Antes de continuar esse bate-papo agradável do Dr. Fernando, nós vamos mostrar os 2 vídeos dos 2 gatos que foram envenenados. Na sexta-feira, na região central de Taubaté, perto do Correio, e ontem, perto da Praça Santa Terezinha, na região central de Taubaté. Infelizmente, os 2 felinos vieram a óbito, e está sendo mostrado agora a imagem do segundo caso, dessa terça-feira que ocorreu perto da Praça Santa Terezinha. Esse animal veio a óbito
um famigerado, eu chamo de famigerado chumbinho. E na sexta-feira, outro caso, na região central de Taubaté, perto da Praça Santa Terezinha, outro animal, outro felino, infelizmente veio a óbito. Nós temos informações que já foram 10 gatos, 10 felinos envenenados nessa área. E documentado, nós conseguimos, infelizmente, resgatar esses 2 mortos. Mas foi levado para fazer a autópsia para constatar criminalmente o que aconteceu com esse felino. É lamentável, Taubaté, que esteja ocorrendo. Esse foi o segundo caso, ontem, na Praça Santa Terezinha, na terça-feira última. Quando eu fui chamado, esse animal estava dentro de um saco de lixo, amarrado para o coletor da nossa cidade, o coletor de lixo, levar esse animal. Estava envenenado, conforme o laudo. Nós, população, denuncie. Se você tiver souber de alguma coisa, quem venda esse famigerado chumbinho, por favor, denuncie. Nós iremos ao local. Nós estamos tentando levantar provas de quem está fazendo isso. Nós sabemos que é complicado, é difícil, mas vamos chegar ao criminoso, que nós já sabemos o nome. Mas, como eu falei, no direito cabe ao acusador o ônus da prova. Se nós acusarmos alguém, nós temos que provar. A acusação não pode... eu ouvi falar. Não. Totalmente documentado. É isso que está acontecendo em Taubaté. Mas vamos continuar o bate-papo com o doutor Fernando, vamos falar de coisas mais alegres. Vamos falar de uma coisa boa? Vamos falar de um projeto legal? Vamos, mas no terceiro bloco, doutor... legal. Eu gostaria de saber, doutor, há quanto tempo o senhor exerce essa profissão bonita, magnífica? Olha, eu sou médico veterinário há 13 anos, eu exerço a profissão, né? Eu me formei no ano de 2005 e desde então nunca tive outra atividade, fui médico veterinário desde então. Iniciei na clínica de pequenos animais, sempre atuando na clínica de pequenos animais, e me especializei na parte de cirurgia de pequenos animais também, né? Depois, mais especificamente, em ortopedia de pequenos animais. Mas hoje atuo aí na frente, na direção da clínica, né? Estou com uma equipe, nós somos 7 veterinários, e sou responsável por todas as cirurgias lá da clínica hoje. E a clínica, qual o nome da sua clínica, doutor? Para o clínica é Unidade de Pronto Atendimento Veterinário de Taubaté. É UPA Veterinária. UPA Vet Taubaté. Esse nome, às vezes, quando eu realizo evento de doação na Praça Santa Terezinha, o pessoal quer levar na UPA. UPA Vet, atendimento gratuito. Não, a UPA Vet é a abreviação do nome da clínica veterinária do doutor Fernando. Não Exatamente. Com a Unidade de Pronto Atendimento de Taubaté. É a Unidade de Pronto Atendimento veterinário, mas com bons profissionais. Está no nosso vídeo, na nossa tela, lá, clínica. Sobre a nossa página, já que vocês que estão nos assistindo, acredito que nossa audiência agora seja de pessoas que têm interesse no conteúdo sobre doenças. Eu fiz um projeto ano passado com vídeos, o Afonso sempre foi um apoiador dos meus projetos, assim, uma pessoa que eu tenho uma imensa consideração aqui. Eu sou recém-chegado aqui na cidade, moro aqui há 3 anos só, desde quando fundei essa clínica veterinária. E nós somos realmente uma unidade de pronto atendimento. Então, para esses casos, principalmente o que a gente atende à noite, né? O que pode tirar uma pessoa de casa à noite para um atendimento? Envenenamento. Então, 24 horas. Então, 24 horas, não fecha, tá? Envenenamento, um parto que não aconteceu, convulsão, brigas, atropelamento, são coisas que não dá para esperar para o dia seguinte. Justamente. E lá na UPA vocês sempre terão um médico veterinário, mesmo que vocês quiserem ligar, olha, aconteceu isso, isso e isso, para ter uma orientação, fiquem à vontade, estaremos à disposição. Olha, em todos os casos que eu levei para a UPA, especialmente para o doutor Fernando, eu fui muito bem atendido. Nós tivemos 2 casos, o doutor Fernando sabe, dos pitbulls que foram queimados. Infelizmente, um veio a óbito, o doutor Fernando socorreu, tentou fazer tudo para que esse animal sobrevivesse, mas não conseguiu devido às lesões gravíssimas do cidadão que queimou esse animal. Produto cáustico, né? Foi só da cáustica. Comprovado pela perícia. Absurdo. Doutor, com relação que a população tem dúvida a respeito de castrações. Legal. O que o senhor recomenda a respeito de castrações? Nossa, isso a gente poderia falar um programa inteiro só de castração, mas vamos fazer um bate-bola rápido para a gente orientar. Sim. Tá?
vamos pensar da seguinte forma. A castração, o que é a castração? Vamos conceituar primeiro. A castração é um procedimento, uma intervenção que impede um animal, macho ou fêmea, de se reproduzir. Ou seja, para que a gente faça isso, a gente vai retirar os órgãos e anexos do aparelho reprodutor. No cão, a gente tira os testículos, já está ali fora, na bolinha dele ali, tirou, é uma cirurgia muito menos invasiva, geralmente um corte pequeno. Os cães machos se recuperam maravilhosamente, as fêmeas também, mas já nas fêmeas a gente está falando do útero e dos ovários, estruturas dentro do abdômen, são internas. Então é uma cirurgia mais delicada, mas que é uma cirurgia que é de rotina, né? A maioria dos veterinários, dos centros veterinários sérios, estão preparados para realizar a castração. Aí vem uma das grandes perguntas, e eu acredito que seja isso que o nosso ouvinte agora queira ouvir. Quando? Quando é o fator mais importante? Isso. Vamos falar de quando castrar. Você pegaria um filho seu, jovem, vamos colocar um bebezinho de 2 meses, né? E submeteria ele a um procedimento para tirar algo dele que prejudicasse o crescimento dele? Vamos considerar assim, não. A resposta, acredito que unânime seria não. E é assim que a gente deve pensar sobre os animais. Os órgãos do aparelho reprodutor, no caso, os órgãos que produzem os hormônios, tanto nas fêmeas quanto nos machos, e aí estamos falando de ovários, no caso das fêmeas, e de testículo, no caso dos machos. Eles produzem substâncias importantíssimas para o desenvolvimento da estrutura corporal, tá? Por isso, a minha posição já desde muito tempo é que eu não realizo o procedimento de castração em animais muito jovens. Chamado pediátrico, né, doutor? Me parece, sim, né? Tem um segmento, uma linha de pensamento dentro da medicina veterinária de castrar esses animais logo. Por quê? Para controle populacional, tá? Exclusivamente para controle populacional. Por quê? A gente quer doar esses animais já castrados, mas eu acho que não é às custas da saúde do animal realizar isso, tá? Então, assim, eu acho que 6 meses para um cão e um gato é um período de amadurecimento mínimo, é o mínimo, tá? Inclusive, isso é o mínimo mesmo. O senhor me falou uma vez que o gato, quando ele é castrado precocemente, ele tem muito problema renal, me parece, não? Renal não, vamos lá. Isso nos gatos machos, onde isso se expressa de forma mais interessante. Todo mundo que é apaixonado aí por gato já soube ou já viu algum gato que entupiu o pipi. Pessoal, o pipizinho lá do gato, o gatinho dele sentava lá, não fazia nada. Muita dor abdominal, deixa de comer em algum tempo. Por que isso acontece? Que a gente chama de doença do trato urinário inferior dos felinos, tá? Ou simplesmente obstrução uretral. Obstrução uretral é algo, procura aí, dá uma vulgada aí. Obstrução uretral em felino. Por que isso acontece? O gato, assim como o cão, tem uma estrutura dentro do pênis que é um osso. O pênis do gato e do cão não é como o pênis dos homens, que não tem uma rigidez. É um pênis flácido e se torna rígido. Dos animais, não. Ele tem um osso dentro do pênis, tá? E ali, junto disso, tem a uretra. Como é um tecido que não permite dilatação, esse osso, se chega um cálculo ali que vem pela uretra do gatinho e chega naquela porção onde tem o osso, ele não vai passar ali. Se ele não for maior do que o diâmetro do osso, não vai passar. É como o doutor falou, nós que somos presidentes de organização não governamental, de ONG, nós que não somos, que eu sou leigo, nós temos aquela volúpia de querer castrar os animais cedo, né, doutor? Para evitar... Sim. Na melhor das intenções, tá? Justamente. A gente não está julgando a atitude de... Quando nós doamos um animal nessa condição, o doutor está nos informando que mais tarde esse animal vai dar problema para o tutor. Olha, eu, Afonso, acredito muito na educação e na conscientização, tá? As pessoas não pecam ou não erram propositalmente na maior parte das vezes. E a maior parte acontece por falta de conhecimento. Justamente. E se a gente puder levar o conhecimento para vocês, eu faço isso com o maior prazer e fico sempre muito lisonjeado quando eu recebo o convite. Eu estou tendo uma aula aqui hoje de profissionalismo, viu, pessoal? Eu agradeço sempre muito o convite, muito legal. Vamos lá, então vamos terminar. Por que a castração? Que a gente acabou emendando o assunto e não falamos.
Quando você castra um animal muito jovem, vamos pensar no macho, né? Pessoal, um minutinho para o comercial, já voltamos. É que nem o Chacrinha, roda, estamos de volta, hein? Isso aí. Estamos voltando com o nosso programa SOS Animal. Quero agradecer aos internautas, agradecer a presença do Dr. Fernando nesse último bloco. Mas agora eu gostaria que o Dr. Fernando falasse do seu grande projeto que vai ser lançado. Acho que já foi lançado, né, doutor? Já sim. Eu vou fazer uma interrupção só para eu concluir aquele pensamento, senão as pessoas vão ficar sentindo falta desse esclarecimento aí. Sim. Quando a gente castra o animalzinho, tira os testículos dele, a gente está tirando o hormônio masculino dele, a testosterona, vai deixar de produzir. Com isso, o desenvolvimento da genitália, ou seja, do próprio pênis dele, fica comprometido. Ou seja, gatos ou cães castrados muito jovens vão ter o genital pequeno. Ou seja, se a gente já tinha uma tendência e uma grande casuística de animais que obstruíam, mesmo com um pênis de tamanho normal, se o pênis for pequeno, pior ainda. Tá bom? Então fica aí mais uma dica. Por que não castrar muito jovem? Vamos lá, falar do projeto. E esse projeto importante que está sendo lançado pelo Dr. Fernando. Gente, dia 21 de junho agora começa o inverno, tá? O início do inverno, existe pelos canais de meteorologia aí uma previsão de que esse seja um inverno muito rigoroso, tá? Nós já estamos aí quase entrando no inverno e já temos tido noites muito frias, tá? Por isso, nós lançamos um projeto que é um lançamento, a UPA-VET está lançando esse projeto. A gente quer colocar pontos de coleta para doação de cobertores para os animais do nosso querido Afonso da ONG. Nós vamos levar todo esse material que for arrecadado diretamente ao Afonso, vamos registrar isso para que vocês vejam. Documentado, né? Tudo documentadinho, vamos mostrar esses animais, assim, precisam, né, Afonso? Justo. Os animais, assim, apesar de eles já terem aquela mantinha deles, não é suficiente. Os animais sentem frio, sim, e nós vamos estar empenhados em arrecadar muitos cobertores para aquecer a vida deles. E alguma empresa que queira colocar esse ponto de coleta, ela pode... Por favor, você pode entrar em contato através do site ou do Facebook da ONG Vida ou da UPA-VET. É só entrar lá. ONG Vida Animal, Vida Taubaté, Defesa dos Animais, ou UPA-VET Taubaté. Você pode procurar no Facebook ou no Google e vai achar. Entre em contato com a gente. Se você tem uma empresa que tem um grande fluxo de pessoas, a gente vai colocar lá um tambor bonito, adesivado, tudo legalzinho, vocês vão fazer essa captação, depois a gente vai passar. Eu gostaria de perguntar ao doutor se é somente cobertores ou outro tipo, roupinhas, não, é somente cobertores. Olha, a campanha foi pensada nos cobertores, por quê? Roupinha de cachorro, geralmente você não tem um cachorro que tem um armário de roupa, né? Justamente. Para doar para outro, uma que ficou mais velhinha. Geralmente a gente troca a roupinha do nosso cachorro quando ela estraga ou quando ele rói. Mas se vocês tiverem roupinha de cachorro, é muito bem-vindo também. Mas geralmente o que vai ter em casa é aquele cobertorzinho que pode servir de caminha quentinha para aquecer a vida desses animaizinhos no inverno. E essa campanha, doutor, qual a previsão de início e término dessa campanha? Nós já temos um ponto de coleta hoje na UPA, tá? Então vocês podem novamente acessem o site lá, vocês vão ter um endereço, é bem pertinho, de fácil acesso aqui no centro da cidade, na rua ali da lateral do relógio do CTI, é um ponto de referência da cidade que todo mundo conhece. Passe lá e deixe o cobertor. No final de semana, também no evento de doação de animais na Praça Santa Terezinha, aos sábados e domingos, os amigos colaboradores da ONG vão também receber esse material de vocês. Tá? Eu conto com a colaboração de cada um, é muito importante isso para nós. É um projeto que a gente iniciou e a gente quer ver florescer para que a gente possa repetir todos os anos. Pessoal, toda boa ideia ela tem que ser valorizada. E essa ideia do Dr. Fernando foi excelente. Vamos cooperar, vamos ajudar. Você, comerciante que queira colocar um tambor, nós chamamos de no seu comércio, entre em contato com o Dr. Fernando na UPA. E outro detalhe, o Dr. Fernando, como profissional, nós vamos entrar no inverno. E nessa época, que doenças
aparece com maior frequência, como a tal da sinomose. Então, o doutor Fernando vai nos explicar que a vacinação ética é muito importante. Não deixe de vacinar seu animal, uma vacina ética, uma vacina, acho que eu posso falar, como eu sou leigo, importado, não é mesmo, doutor? Vamos falar um pouquinho rápido de vacina, porque senão fica muito extenso. De vacina a gente vou falar bem rápido. Vacina nacional importada, diferença. É uma grande dúvida das pessoas. Justo. Não quer dizer absolutamente os laboratórios nacionais, a Vencofarma, entre outros. Estou citando a Vencofarma porque é o que está mais forte hoje aí no mercado. São laboratórios de tecnologia, com profissionais capacitados. E a vacina surte efeito. O problema da vacina, e aí não é só da vacina nacional, tá? O problema da vacina, qualquer vacina. Importantíssima essa. Ela tem que obrigatoriamente ser conservada a uma temperatura de 2 a 8 graus. O que isso quer dizer? Passou de 8 graus, está inativa. Resfriou abaixo de 2 graus, está inativa também. Por isso, as clínicas veterinárias sofrem uma fiscalização por meio da vigilância sanitária e a gente tem que emitir um controle de temperatura da geladeira. Isso é obrigação da vigilância sanitária, nos cobra isso. O que acontece? Isso não existe uma fiscalização tão rigorosa quanto a fiscalização das clínicas para as casas de ração. Você que mora num lugar um pouco afastado, por exemplo, na casa de ração que você compra, muitas vezes, e eu estou dizendo porque já vi isso, tá? Claro que nem todos são assim, existem as pessoas que entendem a necessidade de ter uma unidade de refrigeração exclusiva para vacinas, tá? Mas o que em geral acontece em casos de ração é que o dono da casa de ração tem uma geladeira lá no estabelecimento. Ele guarda o leite, ele guarda a marmita de todos os funcionários, guarda a vacina e tudo mais que precisar ser refrigerado fica lá. Ou seja, é um abre e fecha de porta danado e dessa forma a gente não consegue garantir que esse produto que foi aplicado no seu animal vai produzir o efeito desejado. Tá? É bem isso, eu quero deixar claro que assim, a tecnologia é diferente. As vacinas importadas, principalmente da observação clínica que eu faço desses pacientes, geram menos reação inflamatória, fica menos dolorido, mas isso não quer dizer que não faça imunização. Talvez vai causar uma reação um pouco mais exacerbada, mas ela, se for acondicionada e guardada de forma adequada, imuniza sim. Olha, pessoal, esse esclarecimento do doutor Fernando foi muito bom, porque nós sempre tivemos essa dúvida com relação à vacina nacional e à vacina importada. E o doutor esclareceu que a maior preocupação é a manutenção dessas vacinas. Como ele falou, o abre e fecha de uma geladeira, que coloca tudo a perder do material. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do dia a dia em sua clínica. O que o senhor mais recebe lá nesse dia a dia de atendimento? Gente, olha, nos 3 anos que eu estou aqui em Taubaté, eu vim de São Paulo para cá, fiquei 10 anos em São Paulo antes de estar aqui, e eu tive que, vamos dizer, reaprender a casuística, porque isso é regional, isso vai variar mesmo de lugar para lugar. Em São Paulo, a gente morava numa região que não tinha área rural próxima, tá? Então, assim, carrapato era pouco, pulga, pouco, muito animal de apartamento, tá? E vim para cá, a realidade realmente é muito diferente. Essa doença chamada, acho que o pessoal popularmente fala, doença do carrapato, ela é muito grande na cidade de Taubaté? Muito, nossa, muito. Eu diria que aí uns 40% dos animais que eu atendo têm sintomas de hemoparasitose, doença do carrapato ou tristeza parasitária. Esses 3 termos são sinônimos, tá? Sim. Erliquiose ou babesiose é o que mais acontece. Isso é um nome técnico. Agora, fixem na cabeça, gente, vocês que talvez já pessoas de 50 anos ou mais que conviveram em ambiente mais rural vão se lembrar da área rural, daquele boizinho que tinha lá. E as pessoas têm isso na cabeça. Tristeza parasitária. Tristeza parasitária, já não conhecia. Lembra desse nome, porque isso pode fazer você identificar um sintoma no seu animal. Tá? Quando o animal tem uma infestação de carrapato, ou teve muito carrapato em algum momento, e ele começa a ficar... Os primeiros sintomas da doença do carrapato é um sintoma realmente de tristeza, por isso o nome.
né? O animalzinho fica mais triste, ele diminui a alimentação, ele não cessa, não para de comer de uma vez. Ele começa, meu animalzinho eu recebo muito isso. Meu animalzinho de 20 dias para cá começou a ficar triste, ou seja, não é algo que vai levar o seu animal a óbito de um dia para o outro, como a gente falou no caso do chumbinho, né? Mas é algo que, se você tiver uma boa observação, de 2, 3 dias dele tristinho, você vai notar que não está normal e pode procurar o serviço do médico veterinário. Muito importante porque, atendido rapidamente, esse animal consegue muitas vezes o tratamento sem passar por internação. Geralmente, assim, essas pessoas que animais têm infestação de carrapato, geralmente estão em áreas mais periféricas, né? Que às vezes tem um vizinho, ou tem um terreno, que às vezes tem um boizinho que fica lá, ou um cavalo, e aí o carrapato sobe parede. O só pula 50 centímetros de altura, mas o carrapato passa de um lado do muro para o outro. Ele sobe o muro e desce do outro lado. Tá? Então, observem atentamente isso. Se puderem, assim, o controle é muito necessário para esses animais. Como fazer o uso aí de qualquer método de prevenção de parasitas e manter a observação sobre a alimentação. O animal que começa a reduzir a alimentação e tem uma característica, um semblante mesmo de tristeza, muito quietinho, orelhas baixas, ele pode estar com doença do carrapato. Qual o nome mesmo, doutor, que o senhor falou? Tristeza parasitária. Tristeza parasitária. Aprendi, vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Um ótimo profissional que está ao meu lado, doutor Fernando. Doutor Fernando, a sua clínica, plantão 24 horas, qualquer tutor de animal pode chegar, vai ser muito bem atendido nesse local. Geralmente, nós temos esse problema na cidade, que é o chamado plantão 24 horas. Nós queríamos que o Centro de Controle de Zoonose de Taubaté tivesse esse plantão 24 horas, o plantão no final de semana. O que o senhor tem a dizer um pouquinho sobre o Centro de Controle de Zoonose? Olha, o que eu tenho a dizer é algo que até hoje não falei ao vivo e nem compartilhei esse pensamento meu com ninguém. O Centro de Controle de Zoonoses hoje não dá conta de atender a demanda de animais de rua. Né? A gente tem que lembrar que o Centro de Controle de Zoonoses ele é vinculado à Secretaria de Saúde. Né? Ou seja, é importantíssimo que a gente cobre dos nossos legisladores, os nossos vereadores, os deputados, as pessoas que a gente vai eleger, que tenham uma destinação específica para isso. A gente tem que ter, num município do tamanho de Taubaté, por exemplo, um atendimento veterinário público. Eu acho muito justo. Porque se a gente fala de zoonoses, e entendam que zoonoses são as doenças que transmitem dos animais para as pessoas. E são... Não é spa nem hotel, né, doutor? Não. Estrela, né? Eu não quero mais o meu animal, vou levar para... Não, de forma alguma, de forma alguma. Hoje, a gente já não tem como mais receber animais no Centro de Controle de Zoonoses, de tantos animais que tem. Muito pelo contrário. Ao invés de você deixar o animal, vai até lá, visita um dia o Centro de Controle de Zoonoses, vejam em que situação esses animais estão vivendo. O animal do Centro de Controle. Isso vai tocar o seu coração, com certeza. Sim. E a gente vai, sempre que possível, e esse é o nosso trabalho, né? Conseguir lar de pessoas responsáveis para dar qualidade de vida para esses animais que não tem quem faça por eles. Pessoal, o bate-papo está tão gostoso que nós vamos ter mais um bloco ainda, hein? Legal, que bom. Comercial, já voltamos. Né, meu amigo Luciano? Comercial, muito bem. Vai. Voltamos para o último bloco do nosso programa SOS Animal, hoje recebendo essa figura exemplar, simpática, agradável, educada, que é o Dr. Fernando, médico veterinário, sócio proprietário da UPA Veterinária. A UPA não quer dizer unidade de pronto atendimento gratuita não, meus amigos, nem muitas vezes sou procurado na Praça Santa Terezinha e perguntam da clínica do Dr. Fernando. Ele faz um trabalho maravilhoso junto com a sua equipe na cidade de Taubaté, excelente profissional. Gostaria de deixar que ele falasse o que quisesse agora nesse último bloco, doutor. Vamos lá, Afonso, legal. Muito obrigado pelo espaço, tá, que vocês me cederam aqui hoje. Eu vou aproveitar para, em primeira mão, tá? Em primeira mão no programa aqui hoje, eu vou fazer um anúncio para vocês, algo que a gente até tinha conversado, tá? Eu estou lançando um projeto de vídeos
Vocês podem entrar lá no site da UPA e ver o projeto que eu fiz no ano passado. São 16 vídeos falando sobre doenças específicas. Doença do carrapato, sinomose, a gente falou de parto, de problemas de parto em cadelas. Foi muito bom. Falamos de doença do trato urinário de felinos, esporotricose, entre outros. Entra lá. Alimentos proibidos para cães e gatos. São temas bem relevantes. Mas assim, eu interrompi. Quem me acompanhou deve ter sentido falta dos vídeos. Eu não dei continuidade, porque foi um formato. Eu estava amadurecendo essa ideia. Nunca tive experiência com vídeo e comecei a amadurecer essa ideia. Ver como que eu poderia transformar um projeto que eu gostei muito de fazer em benefício da população de Taubaté, que é onde eu moro hoje, com muito orgulho de estar aqui. Tá? Então, nós estamos mudando agora o formato desse vídeo. E eu já tenho como anunciar o meu primeiro parceiro desse projeto, que é o Afonso. Agradeço, obrigado, Afonso. Obrigado, senhor. Esse projeto vai consistir agora, a partir de já, de mostrar as coisas para vocês em tempo real. Eu quero acompanhar os resgates junto com o Afonso. Nós vamos documentar tudo isso em vídeo. Vamos ter oportunidade de mostrar as condições. Por quê? O clínico veterinário, ele tem uma limitação, sabia, Afonso? Não sabia. Quando você leva o seu animalzinho numa clínica, e os colegas que são veterinários aí vão concordar com o que eu vou dizer. Eu vou perguntar para o senhor, mas como que o seu animalzinho vive? Porque às vezes são informações muito relevantes e importantes para eu fazer algum tipo de avaliação e retrospecção do que pode estar acontecendo. Mas às vezes a gente se depara com tutores que não são... Não dizem a verdade. Não falam a verdade. Não falam a verdade. É a mesma coisa que nós sofremos quando nós doamos um animal no evento. É muito comum, gente. O cidadão chega, ele conta na entrevista, no termo de adoção, e mais tarde, infelizmente, como o doutor está falando, falta a verdade, né, doutor? Sim. E a gente tem uma brincadeira no meio dos veterinários, né, que a gente diz, que é quando você pergunta para o dono do animal, o que seu animalzinho come? Ele só come ração, doutor, absolutamente só ração. E aí você precisa fazer qualquer sedação no animal, que às vezes vai causar um desconforto, e o animal vai vomitar, aí vem pedaço de chinelo, arroz, frango, vem o que você pode imaginar. Né? Então isso é uma coisa que a gente brinca, mas é real. Tá? Então, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque indo até os lugares, fazer os resgates, a gente tem a condição de observar in loco esses animais, de ver o tipo de ambiente que eles vivem. Sim. Porque às vezes você tem um animal que chega na clínica com um problema de pele crônico que não sara, e você faz todos os exames, você está ali se empenhando em tratar e dar qualidade de vida para esse animal que tem um problema dermatológico, mas quando você vai fazer a observação da casa, do ambiente onde esse animal vive, você vê que não teria como mesmo ter uma qualidade de pele. Né? Às vezes o animal fica num lugar que não tem umidade ou tem algum tipo de micro-organismo que está sendo favorecido o crescimento ali. Então, esse projeto agora vai ser muito mais dinâmico, a gente vai conseguir mostrar as coisas realmente como elas acontecem, tá? Os resgates, eu acho que vai ser muito legal ir até os lugares dos resgates e ver como esses animais estão, mostrar para vocês a beira de rodovia, onde as pessoas largam animais. Acho que o doutor vai ficar cansado de tanto ver resgate. Eu acho que ele vai querer voltar e ficar 24 horas na clínica. Não, eu estou muito animado para fazer isso. É uma coisa que eu tenho gerado dentro de mim nesse período que eu deixei de fazer os vídeos. E agora eu consegui montar uma estrutura de um estúdio em casa mesmo, onde eu possa fazer edição desse material e pretendo entregar isso para vocês com todo carinho e ajudar muito, tá? As pessoas que são os empresários do setor vão aproveitar o espaço, tá? Já me deram o espaço, agora eu vou fazer o meu merchandising também. Você que é empresário do setor e quer contribuir para esse projeto, né, Afonso? Justo. Conosco, esses animais que vão ser resgatados, com certeza, eles vão precisar de passar por exames laboratoriais, eles vão precisar uma boa ração, de alimento, eles vão precisar de lar temporário, eles vão precisar de castração, de tudo isso. E se você tem uma estrutura, a UPA vai ser também parceira nesse projeto, com certeza. Não poderia deixar minha própria empresa de fora disso. Então a UPA vai participar ativamente disso, tá? Mas você que é distribuidor de ração, tem loja de medicamento veterinário, quiser participar disso, vai ser muito bem-vindo. A gente agradece imensamente a
colaboração. É só entrar em contato através lá do meu Facebook pessoal, Fernando Marque, ou Veterinário Fernando Marque, vocês conseguem me achar, ou mesmo mandar uma mensagem lá no site da UPA. Então, doutor, nós ainda temos um pouquinho de tempo, mas eu quero agradecer imensamente a sua presença no SOS Animal. Espero que o senhor retorne. Vai ser um prazer. E gostaria que o senhor falasse novamente da campanha dos cobertores, doutor, para nós encerrarmos. Para a gente fechar. Então, duas coisas. A gente já tem um posto de coleta hoje na UPA, funcionando 24 horas. Sim. Lá, como não fecha, cheguei do trabalho 8 da noite, eu quero levar. Meus amigos. Pode levar. Chega lá, se apresenta, fala, olha, eu vim doar um cobertor para a campanha, eu vi o doutor Fernando falando na rádio, pode levar. Sábado, na Praça Santa Terezinha, na feira de adoção de animais, eu vou estar lá, inclusive, com o Afonso no sábado, e no domingo também, no horário da missa, nós estaremos lá. Justamente. Tá? Eu espero receber vocês. Quem tiver dúvida, quiser ir lá para me conhecer ou conversar pessoalmente, vai ser um prazer estar lá com vocês, tá? Vamos também deixar um ponto de coleta lá. E espero que os colegas da cidade, que tem comércio na cidade, lugares que tem alto fluxo de pessoas, que puderem ceder um espacinho, um tambor, um latão desse de 200 litros, não vai ocupar muito espaço na sua loja. Se você quiser ser parceiro desse projeto, vamos aquecer a vida desses animaizinhos nesse inverno. Como diz o doutor Fernando, vai ser um inverno rigoroso e os animais precisam realmente serem aquecidos. Com certeza. E eu quero agradecer realmente a presença do doutor Fernando. E, população, começa esse trabalho, essa doação dos cobertores, não deixe de ajudar. Às vezes você tem um cobertorzinho lá na sua casa, em bom estado, logicamente, que você não use, leve, coloque na UPA, que é 24 horas, como o doutor falou, às vezes, eu saio tarde do trabalho, não tem problema, você vai ser bem recebido, final de semana na Praça Santa Terezinha. E caso algum comerciante queira realmente colocar esse tambor, que não vai enfeiar a sua empresa, não bem legal. Vai trazer um sucesso, que ali nós vamos saber que tem alguém ajudando os animais. Sim. E antes de encerrar, eu gostaria de ouvir do doutor sua última fala e agradecer realmente pela sua participação e presença no nosso programa, doutor. Afonso, eu vou agradecer primeiramente a você pelo convite e também, não menos especial, a todos os ouvintes desse programa. Tá? É muito importante, vocês são a máquina que faz isso tudo funcionar. A gente não viria para cá, não sairia do conforto lá da minha casa, nem o Afonso da casa dele, para vir aqui falar para ninguém. É muito importante, a gente fica muito agradecido que você tenha destinado esse tempo, mesmo que não tenha acompanhado ao vivo, mas que vai ver esse vídeo e vai compartilhar. É muito importante, gente. Compartilhe essa informação que foi útil para você. A gente falou hoje de doença do trato urinário inferior, falamos de tempo para castração, falamos de chumbinho, falamos de hemoparasitose, também do projeto maravilhoso que vai ser doação de cobertores. Isso pode atingir muitas pessoas e pode impactar muitas vidas de animais. E é por isso que a gente está aqui e pretende levar esse projeto cada vez mais à frente para ajudar cada vez mais animais. O objetivo é esse, que a gente tenha a união das pessoas e isso possa nos fornecer cada vez mais recursos para ajudar mais animais. Então, pessoal, estamos encerrando o programa, o SOS Animal. Agradeço a todos que assistiram, aos internautas, e agradeço imensamente a JRTV, ao SOS, ao Mauri Próximo, pela abertura desse espaço, ao Luciano, que nos ajude muito nesse trabalho, sempre participando, nos apoiando, nos ensinando. Nós estamos aprendendo. Sim. Obrigado, amigos. Obrigado, doutor Fernando, e até a próxima quarta-feira. Até a próxima. Vejo vocês. Obrigado.